sobre a filosofia na Grécia. Primeiramente, o que é filosofia? Bem, vem do grego e significa amor à sabedoria. Segundamente, como ela surgiu? Surgiu da necessidade de explicar o mundo de um novo modo, de um modo racional. A filosofia possui 3 períodos. O período pré-socrático, que vai do século 7 ao século 5 a.C. Como o nome já diz, antecede o período de Sócrates. Neste período, os filósofos buscavam as respostas sobre a origem do ser e do mundo, nos elementos da natureza. Eram chamados de filósofo da natureza. Piscis, algo simples. A mitologia grega explicava o universo a partir da cosmogonia, que é o nascimento de tudo a partir da relação sexual entre os deuses. A filosofia pré-socrática deixou essa ideia de lado e construiu a cosmologia, que explica o universo baseado na razão, argumentação e lógica. Os principais filósofos desse período foi Tales de Mileto. Ele nasceu na cidade de Mileto e acreditava que a água era a essência das coisas. Anaximandro de Mileto foi discípulo de Tales. Achava que o princípio de tudo estava em uma espécie de matéria infinita chamada apeiron. Anaxímenes de Mileto foi discípulo de Anaximandro e para ele o princípio de todas as coisas estava no elemento ar. Heráclito de Éfeso, considerado o pai da dialética, afirmava que o princípio de todas as coisas estava no elemento fogo. Pitágoras de Samos afirmava que os números foram seus principais elementos de estudo e reflexão. Demócrito de Abdera acreditava que o átomo, o indivisível, era o princípio de todas as coisas. Já para Empédocles, os 4 elementos, água, terra, fogo e ar, eram o princípio de tudo. O segundo foi o período socrático. Ocorreu entre o final do século V e final do século IV a.C. Buscou explicar grandes questões humanas, principalmente ligadas à política e à ética, e aos conhecimentos científicos e técnicos. Sócrates foi um dos maiores filósofos da Grécia Antiga. Sua filosofia esteve pautada no autoconhecimento, fazendo uso da ironia e maiêutica. Platão foi discípulo de Sócrates e escreveu sobre as ideias de seu mestre, pois este não havia deixado nada escrito. Sua reflexão que mais se destaca é teoria das ideias, que seria a passagem do mundo sensível, aparência, ao mundo das ideias, essência. Aristóteles foi discípulo de Platão. Suas ideias são consideradas a base do pensamento lógico e científico. Além desses 3, houveram outros 3 filósofos importantes no período socrático: Protágoras, Górgias, Isócrates e Xenofonte. A seguir vem o período helenístico. Ocorreu entre o final do século III a.C. e final do século VI d.C. Os filósofos desse período refletem sobre a ética, as relações entre os homens e Deus, relações do homem com a natureza e várias questões relacionadas ao conhecimento humano. Houve influência dos valores e das questões relacionadas ao cristianismo. Os principais filósofos foram Zenão de Cítio, Cleantes e Crisipo. Zenão de Cítio, Cleantes e Crisipo, escola estoica, e Epícoro, escola epicúrea. As principais escolas filosóficas são a Escola Jônica, que reuniu os principais filósofos da cidade de Mileto, na região da Jônia, no qual destacam-se Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. Da cidade de Éfeso, com Heráclito, e da cidade de Samos, com Pitágoras. A segunda foi a Escola Itálica, desenvolvida na atual região sul da Itália e da Sicília. Destacam-se os filósofos Parmênides, Zenão, Empédocles e Górgias. Agradeço por vocês terem me aguentado falando até este momento do vídeo. E é isso. Fique com os erros de gravação. Olá, me chamo Priscila Beatriz, sou do primeiro C e vamos apresentar sobre a filosofia na Grécia. Primeiramente, o que é filosofia? Bem, vem do grego e significa...
Os deuses e as entidades mitológicas serviam de Pitágoras de Samos afirmava que os números foram os principais. Os filósofos. Parme.